Está no ar o Papo de Prefeito, o maior canal do municipalismo do Centro-Oeste. Seja muito bem-vinda e estendemos aqui o tapete para receber esse time de altíssimo nível para falar do municipalismo. Seja muito bem-vindo, senador Vanderlan, ex-prefeito senador Canedo. Importante ressaltar todos aqueles que iniciaram a sua trajetória nas prefeituras, porque é onde a vida acontece, é na cidade. E aí eles trazem para a gente essas experiências. Nós temos aqui também a prefeita Roberta Caetano, de Leopoldo de Bulhões, seja muito bem-vinda. E o prefeito Padre Weber, de Rubiataba. Esse papo tá demais, fica ligado, vai rodar a vinheta do Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM. Senador Vanderlan, prazer receber você aqui. Já receba prontamente o abraço do presidente José Délio e de toda a equipe da AGM. E é uma honra te receber porque foi prefeito de uma das cidades importantes do estado de Goiás, senador Canedo, e agora no exercício do mandato de senador tem prestado um grande serviço aos municípios. O senhor conhece a vida do prefeito, sabe quanto é difícil, sabe quanto é importante pegar na mão para poder levar a solução, a melhoria da vida nas pessoas que estão nas cidades. Muito obrigado por nos receber aqui. Bom dia, Leandro. Bom dia, prefeito Padre Weber, de Rubiataba. Nossa prefeita Roberta, aqui de Leopoldo de Bulhões. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos vendo aí, né? Bom, acho que esse é o diferencial, Leandro, nosso, né? Já fui prefeito. O parlamentar, viu, Padre Weber, prefeita Roberta, quando ele é prefeito e chega no parlamento, a experiência é outra, né? Porque todas as dificuldades que um prefeito tem, uma prefeita, as lideranças, ele já passou. Então veio com outros olhos, né? Por isso que nós somos considerados ali um parlamentar, um senador municipalista. E essa experiência que eu tive como prefeito de uma cidade que à época, quando nós assumimos, era uma cidade com vários problemas, né, sérios, como segurança, por exemplo, cidade dormitório. Ela foi muito importante para, quando a gente chegar aí, chegamos no Senado Federal, e poder ajudar a resolver, ou pelo menos amenizar os problemas que tem os nossos municípios, os 246 municípios do nosso estado. Bom demais. Padre Weber, o senhor prefeito de segundo mandato em Rubiataba, mudou bastante a experiência do primeiro para o segundo mandato? Conta pra gente. Bastante. Cumprimentar Leandro Coutinho, nosso querido senador Vanderlan Cardoso, a prefeita Roberta Caetano, e também o nosso presidente da AGM, José Délio. Mudou bastante. Parece outra cidade, parece outra pessoa e parece outro prefeito. São experiências completamente diferentes. E não no sentido de colocar no automático, não no sentido que a gente já sabe os atalhos, muito pelo contrário. Você vai olhando por ângulos diferentes, vai reavaliando coisas que você fez, que poderia ter sido feito de outra maneira, não porque estava errado, mas poderia ter sido feito de outro modo. Então, é uma experiência maravilhosa. E acredito que um terceiro, um quarto mandato, pessoas que já passaram, né, senador? Acredito que seja mais interessante ainda. Mas é muito interessante também o primeiro mandato, né, prefeita Roberta? Como que tá lá em Leopoldo de Bulhões? Conta pra gente também como é que foi esse chamado, porque a gente tem que admirar, tem que reconhecer aqueles que assumem o desafio de entrar para a política para fazer a diferença. Primeiramente, cumprimentar, agradecer pela oportunidade, Leandro, de estar aqui hoje participando do podcast Papo de Prefeita, acompanhando aí o nosso senador, que tanto ajuda Leopoldo de Bulhões, que tanto já fez e está fazendo para o meu município. Cumprimento também o padre Weber, que cuida muito bem da sua cidade também, e é um exemplo para nós que estamos aí iniciando. O primeiro ano, né, a primeira gestão, ela é bem desafiadora, ainda mais quando você vem da base da oposição, que não dá seguimento a uma gestão.
E lá em Leopoldo é um desafio. E foi muito difícil o primeiro ano de gestão, mas estamos aí colhendo muitos resultados bons, positivos para a nossa população. Temos muito que melhorar e foi um desafio imenso. Primeira mulher prefeita do meu município. Parabéns. Obrigada. Encontramos aí um pouco de resistência, um pouco de preconceito. E o início da gestão, os primeiros meses, é aquele início, né, senador, que já foi prefeito, que você é avaliado bastante pela população, principalmente pelo grupo adversário, ainda mais por ser a primeira mulher. Então, o desafio para mim é maior ainda, porque eu tenho que honrar aí, né, nós mulheres no poder. Meu pai foi prefeito lá por 3 mandatos, faleceu em 2001. Então, desde da infância, quando eu perco meu pai com 12 anos, ficou na minha cabeça, vou dar continuidade ao trabalho do meu pai. Então, apesar de todos os desafios que eu enfrento hoje, eu estou vivendo um sonho de infância. Então, a gente não reclama, corre atrás e graças a parcerias, principalmente com o nosso senador, Vanderlan, que já fez muito e está fazendo por minha cidade, eu acredito que vamos conseguir bastante e no final da gestão vai ter várias mudanças dentro do meu município também. Vanderlan, todo grande empresário de sucesso é um solucionador de problemas. Ele lida com isso diariamente e aí você empresta o seu talento já consolidado para o setor público. Como que foi também esse início, essa virada do setor privado para o público? Pegou o senador Caneda em dificuldade? Eu me lembro, inclusive, de uma história que já ouvi você contar, de uma conversa com o Iris, que você estava apuradíssimo e o Iris se acalmou. Na verdade, eu fui candidato a senador Caneda de última hora, em 2004. Não tinha experiência nenhuma na questão pública, mas eu tinha uma curiosidade, né? Será que um município rico como Senador Canedo, ali tem base da Petrobras, não poderia oferecer uma condição melhor para os munícipes, né, a população? E ali não tinha nada que a população pudesse se orgulhar, né? Aliás, a população tinha vergonha de dizer que morava em Senador Canedo. E era comum, quando as pessoas iam para Goiânia, e à época tudo era Goiânia, né? As pessoas diziam que moravam em Goiânia, pegavam o endereço de Goiânia para fazer um crediário. Tanta vergonha que tinha da cidade, uma cidade muito violenta, uma cidade sem condições nenhuma. E o fato é que eu me candidatei. O Sandro Mabel tem grande culpa nisso, né? Ah, é? Ele te incentivou? Ele era deputado federal? Deputado federal, incentivou, um grande amigo. E ali, né, quando eu entrei, eu fui ver outra realidade, porque na empresa, a gente toma uma decisão de manhã, antes de chegar meio-dia já está acontecendo. Né? Exatamente. Então, ali, aquela vontade de fazer as coisas, aquela vontade de resolver e tudo, e me emperrava na burocracia. Um ano para fazer uma licitação? Na burocracia e tudo mais, entendeu? Aí eu lembro que não tinha máquina nem equipamento, Padre Weber Roberto, e eu tinha os equipamentos na empresa, né? Trator de esteira, tinha caminhões, tinha uma série de coisas. Aí eu disse, bom, já que vai demorar a colocar, nós precisamos começar a limpar essa cidade, vou colocar esse equipamento lá. Aí o pessoal chegou do controle interno e falou, se o senhor colocar isso, o senhor não pode abastecer o combustível da prefeitura, porque vai dar problema. Estou dando a máquina. Aí, tá bom, então vamos abastecer. Né? E aquilo não entrava na minha cabeça, poxa, eu estou colocando aqui tanto equipamento, né, nosso, aqui não pode abastecer porque vai dar problema. Não vai dar problema. Então, tudo isso, até você encaixar, tudo mais, quando eu assumi em janeiro, fevereiro, aí veio greve dos servidores, principalmente da educação, parou todas as escolas, todas as creches, aquele negócio todo. Aí, chuva, as escolas choviam mais dentro que fora, né? Você pegou isso lá também, também. Né? O Padre Weber também. E aquele negócio, merenda escolar não tinha carteira, não sei o que eles fizeram ali naquele município, né? E aí eu estava refletindo realmente, eu falei, pô, minha vida estava boa aqui na empresa, o que eu arrumei, né? Fui arrumar confusão para minha cabeça, né? E estava pensando em renunciar, né?
Eu falei, não, isso aqui não é coisa para mim não, sabe? Minha vocação é outra. É a cidade, quanto mais a gente limpava, mais sujeira aparecia, porque o pessoal tirava o lixo da frente, os entulhos, eles iam lá do quintal pegar, porque não, agora está tirando, vamos pôr mais, né? E eu não entendi. Bom, eu recebi a visita do Íris. Acho que é essa história que você viu, Isso né? mesmo. Fevereiro, o Íris, prefeito em Goiânia, Padre Abel foi me visitar. Um dos grandes E prefeitos eu que com muita tivemos. vergonha, porque a prefeitura era uma casa e tinha sido interditado pela Defesa Civil, porque ela estava para cair, né? Tudo rachado. Então eu arrumei um, um local lá que era do governo do estado, eu fui com o governador Marconi, e ele me autorizou a entrar lá, né? Então eu arrumei lá um lugarzinho, mas não tinha ar-condicionado, não tinha nada para receber. E ele foi lá visitar e ficamos lá. Tinha umas mangueiras muito grandes, uma calçada, sentamos ali. Prefeito, vamos sentar aqui, tem uma sombra, umas 3 horas da tarde. E eu lembro que ele disse, prefeito, como é que está aqui? Aí eu disse, olha, governador, chamava ele de governador, eu não sei onde eu estava com a cabeça. O que eu vim fazer aqui? Aqui está isso. Aí comecei só a falar desgraceira, sabe? Quanto mais limpa, não sei o quê, tudo é rua é lama, é mais não sei o quê, porque não tinha quase asfalto, né? As escolas tudo caindo, assim, o servidor em greve e tal. Vou falar um negócio pro senhor, ô vontade de sair disso aqui. Ele olhou para mim, sabe? Olhou para mim e disse, olha, deixa eu te falar um negócio. Eu já conheço um pouco da sua história. E você é um administrador. Não desanime, não. Tudo que você fizer aqui vai aparecer, porque está tudo por fazer. E você vai fazer rápido isso aqui. Não desanime, não. As coisas vêm e você vai passando, vai resolvendo. Os problemas são muitos. Nunca vai deixar de ter problema aqui. Mas você vai resolvendo. Você vai ficar na história desse município, pode ter certeza. E mais, aí serve para vocês dois também, tá? Eu não esqueço quando ele falou, olha, e tudo que você fizer, inaugure. Se puder, faz festa. Porque o povo tem a memória curta. Ele disse, se eu pudesse inaugurar, quando eu asfaltar um bairro, inaugurar rua por rua, eu inaugurava. Olha, Porque o sabedoria. povo tem que saber o que está fazendo, o que está trabalhando. Né? Aquela ali, para mim, foi assim, é o que eu precisava ouvir. Porque até então era só palavras que chegam para nós, principalmente quando candidata, né? Você vai acabar com a sua vida, você vai acabar com o seu casamento, você vai acabar com isso, você vai acabar com aquilo, você vai acabar, né? E só palavras que muitas das vezes é difícil chegar a uma pessoa como ele chegou para mim. Tanto é que poucos dias depois, nós não tínhamos ainda nada para inaugurar, e nós fizemos uma intervenção na entrada do bairro Morada do Morro, que dava muitos acidentes, era GO e tinha uma entrada, e dava muito acidente ali. Eu resolvi fazer uma rotatória provisória e coloquei um bico de luz lá. Aí lembrei do que ele falou, faz festa, inaugura. Eu pensei, eu vou inaugurar essa rotatória. Né? Mas deu tanta gente, porque o povo ia para lá, nós fizemos um jardinzinho nela, tirar foto na rotatória, porque não tinha nada no município. Entendeu? Olha o que é O pouco vira muito. o pouco vira muito, né? Eu me estendi muito nessa história, porque disputando eleições, eu disputei 2 eleições contra o Íris para governador e apoiei ele no segundo turno em 2010. Disputei eleição contra ele aqui em Goiânia, mas o respeito sempre ficou, porque eu tenho um carinho especial por ele. E quem não tem, né? Pode até não concordar com algumas ideias, mas o respeito, né? Como ele tinha pela gente, a gente tem por ele me ajudou muito. Tirei de ideia o que eu estava pensando, entendeu? E vamos seguir. Lá se vão mais de 20 anos de sucesso. Senador, e você recebe os prefeitos no seu gabinete? Seu gabinete é sempre muito aberto a receber os prefeitos. São quase 8 anos de mandato de senador. E o senhor, com toda essa sua experiência, com todas as dificuldades que você superou, é um grande apoiador, seja aconselhando, seja inspirando, seja dando a sua contribuição no exercício do mandato, com emenda, com
ao observar a perspectiva, por exemplo, da AGM, as pautas que estão no Congresso, que podem prejudicar os municípios. Conta pra gente um pouquinho desse dia a dia do seu gabinete com os prefeitos. Olha, também é um fato da gente ter sido prefeito, né? Você recebeu um prefeito ali sempre que eu posso, não é? Minha equipe é treinada também, que se eu não estiver, eles atenderem, né? Ontem mesmo eu recebi caravanas ali, recebi grupo de vereadores de Aporé ontem, que foi lá conosco. Recebemos ontem de Anápolis, vereadores de Anápolis, lideranças de Anápolis, de Alexânia, aliás, de Abadiânia, liderança de vários municípios ontem. Inclusive tem uma pessoa lá do Leopoldo de Bulhões, né, prefeito? Então eu recebo sempre que eu posso, eu mesmo atendo. Quando não é eu, é minha esposa, é a nossa equipe, pegando os pedidos ali, o que tem. Então é interessante isso. Eu gosto disso. Não é, para mim não é um peso. Eu gosto de atender, certo? Eu gosto de falar, de atender. Para mim é muito importante quando eu tenho condição de atender uma demanda de um município, ou do pequeno produtor, de um assentamento, ou das entidades filantrópicas. É interessante isso, a gente atender. E o sufoco que os prefeitos passam, né? Porque as demandas, né, é muito grande. O vereador, tem muito vereador que tem um receio de, né, ir num gabinete de um senador. E lá não, o pessoal vai, acostuma com isso, né? Porque tem senador que às vezes acha que é Deus, né? Tem uns que tem certeza que é, né? E não é assim, não. Você vê, 8 anos, esse ano é o último ano do meu mandato. Passa rápido, né? Então, o que a gente deixa é o quê? Essas amizades, é o atendimento, né? Essa semana, acho que hoje é quinta-feira, né? Acho que foi segunda-feira, ou foi terça-feira de manhã, nós fomos ali no Araújo Jorge assinar já uma destinação de recursos para fazer o pronto-socorro, né? E eu falava ali no momento ali para o doutor Jales, o pessoal ali, dizia assim, olha, o que é interessante de um pronto-socorro como esse, que meus filhos, né, que tá aí, meus netos, se daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, ou talvez até amanhã pode ser que eu não esteja aqui, mas daqui vai passar lá em frente, meus netos ou os filhos deles, e dizer assim, ó, aqui foi meu avô, quando foi senador, que colocou recurso para fazer essa obra aqui, e quem conhece o Araújo Jorge sabe o quanto que precisa hoje aquele pronto-socorro ali, ou ali no hospital, ali na Santa Casa de Anápolis, parte de oncologia, de equipamentos muito modernos e tudo mais, ou o Hospital do Câncer de Rio Verde, de Jataí, essas obras que vai ficando, né? Então, isso é interessante para nós. A questão do municipalismo, a gente nota, desde a época que eu era presidente da Associação de Municípios, as obrigações para os municípios, elas só vão aumentando, né? Então, quando sempre vem um benefício que o governo quer dar, ou é época de eleição, ou qualquer coisa, isso também é o estadual, é o municipal, é o federal, dá em cima de recursos que é distribuído para os municípios. É o caso que foi do imposto de renda, que é justo, eu acho justo. O governo quer dar, estender a isenção do imposto de renda. Eu até defendi que fosse até R$ 8.000, mas que não mexa no que é dividido para os municípios. Sabe? Porque o imposto de renda é dividido para os municípios, para os estados, né? Então, que os repasses constitucionais para os municípios que sejam obedecidos, tanto pela União quanto pelo o Estado, né? Que sejam obedecidos. Então, nós lutamos muito, tanto na GM, na época, hoje eu vejo o Zé Délio e o Paulo, que é da FGM, Paulo Vitor, eles correndo, eles brigando, eles falando sobre isso, o municipalismo, e defendendo. E na época eu lembro que, quando o presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana, nós tínhamos 5 municípios ainda que precisava unificar a tarifa do transporte coletivo. Foi um desafio na época. Foi um desafio na época, mas eu peguei o apoio das outras associações e quando a gente vamos lá com o prefeito Íris, porque ele era um peso muito grande na CDTC, né? Então nós juntamos aí os outros prefeitos, fomos 22 prefeitos com ele. A união dos outros prefeitos, que já tinha a tarifa de transporte unificado, prefeito,
Isso valeu muito, porque um político, ainda mais um político experimentado, com o conhecimento que tem o Íris, quando ele vê aquela quantidade de prefeitos, você pode ter certeza, o olhinho brilha, né? É. Aí já, ele, como ele era muito esperto, já faz a conta de votos que tem nos municípios, certo? Então, de lá tivemos o apoio dele, depois fomos com o governador Marconi Perillo, que o recurso ia sair lá do Estado, né? Chegou lá do mesmo jeito, fez a conta de voto, está na hora, aprovou e tudo bem. Então, isso é o papel do líder. Isso o Zé Délio está fazendo muito bem, correndo. Essas pautas bombas que está vindo agora, aprovando no Congresso Nacional, no ano de eleição. Isso aí tem que ficar muito atento. E, bom, se passa numa casa, como é que vai brecar na outra? Como é que vai brecar na sanção? Da onde vai vir esses recursos? Quem vai compensar esses recursos? Isso, por isso que é bom, às vezes, ter parlamentar lá, como foi ontem. Ele foi aprovado. Uns recursos aí, acho que foi para os agentes de saúde, de DEMIA, mas não sei o que e tal. E eu fui o primeiro município, o primeiro prefeito na época a efetivar agente de saúde em DEMIAs, no estado de Goiás, que era contratos, era um programa federal, né? Mas tudo isso tem que ser observado. Espera aí, quem é que vai pagar? Como é que vai ser isso? Os municípios comportam isso, mais essas cargas. E nós temos ali, como disse o presidente Davi na fala dele agora, tem 26 categorias buscando aí pisos e tudo mais. Eu defendo o piso, acho que tem que ter o piso, mas nós temos que também defender no momento. Como é que vai ser, os municípios vão comportar com isso? Porque a União e os estados vão se virando. Mas e os municípios? Né? Você pega o município, vamos pegar o menor município do estado de Goiás, que é Anhanguera, né? Não tem nem 1.000 habitantes e tudo. Como é que comporta, às vezes, um custo a mais? O que vai ser colocado para isso, né? Então, essas compensações a gente defende. Bom, é bacana demais, época de eleição, vamos aprovar. Ontem foi simbólico, quer dizer, nós não tivemos a chance nem para o voto. Foi simbólico. Sim, mas como é que nós vamos fazer isso aqui? Como é que vai chegar esse dinheiro para os municípios? Para compensar isso? Porque, veja bem, apesar, prefeita e prefeito, e você, Leandro, a discussão do momento agora devido ter parlamentar que é contra emendas parlamentares, mas veja bem, se não é as emendas parlamentares com tudo isso que tem colocado de obrigação os municípios, o que estaria fazendo os municípios, né? Então, hoje, praticamente, quem está ajudando entidades filantrópicas, hospitais, e até mesmo órgãos do próprio governo do Estado, são as emendas parlamentares. Aí vai de ação de cada parlamentar. Em que o parlamentar atua? Ele atua mais na saúde, na educação, atua nisso, arranjo produtivo local. Eu procuro atuar em todas as áreas, né? Mas, às vezes, o cobertor é curto. E o que eu aconselho sempre é aos prefeitos. Eu falo isso, acho que a prefeita Roberta já ouviu falar isso, né, em reunião de prefeitos, quando a gente tem a oportunidade de falar. O gestor, ele não tem que comprar briga que é dos outros, buscar para si, né? Hoje a rede social empolga muito, porque o gestor hoje ele precisa do governo federal, ele precisa do governo do estado, precisa dos parlamentares. Não pode fechar a porta, às vezes, para um parlamentar que quer levar dinheiro para o município. Deixa levar, né? Eu vejo aqui o Padre Edson divulgando as ações dos parlamentares que ajudam o município. Esses dias atrás fui lá com a prefeita Roberta em Leopoldo, Padre Edson, e ali ela estava com programas lá, me lembro, acho que o último foi óculos e a questão da saúde, catarata e tudo mais, né? Estava lá o deputado Célio Silveira um negócio. Então, tá ali divulgando. Olha, pessoal, qual que é o recado que vocês passam quando vocês prestigiam o parlamentar? Esses parlamentares aqui, ó, quando chegar a época de eleição, certo? Sim. Eles podem vir pedir voto aqui para vocês. Por quê? Porque eles estão ajudando o município. Ele não é um deputado, um senador, né, que vem só o parlamentar que alguns chamam aí de Copa do Mundo, né? É época de Copa do Mundo, né? A cada 4 anos ele aparece. Aparece. E outra coisa, né, senador? É preciso divulgar nas redes sociais, é preciso usar todos os meios de comunicação, são inclusive meios de transparência. Mas não é só isso. Eu costumo dizer aqui
que o político que só olha para a tela não olha para o cidadão. Sim. Tem que estar nas redes sociais, mas tem que estar na rua, sentindo as dores do cidadão. Porque quando tem uma votação de uma pauta, que ainda que tenha uma relevância social, mas que reduz o caixa do município, é uma rua que vai deixar de ser asfaltada, é uma manutenção de lixo que vai ser comprometida, porque o prefeito tem a obrigação de pagar aquela despesa, porque senão ele vai responder legalmente. Sim. Ele tem que É cumprir a lei. verdade. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Eu queria aqui agradecer os nossos patrocinadores, que são a Megasoft, a AIA Soluções Empresariais, a ICS Sistema de Saúde, o Cicobi Secovicred e a Chancela Consultoria Imobiliária. Continua ligado com a gente, que o intervalo é rapidinho. Esse é o Papo de Prefeito, o podcast oficial da AGM. Você já conhece as vantagens do cooperativismo de crédito? No Cicobi Secovicred, você encontra um portfólio completo. Oferecemos os melhores produtos e serviços financeiros para você, para a sua empresa e para o agronegócio, com tarifas e taxas de juros mais atrativas. O Cicobi Secovicred tem 13 agências para melhor atendê-lo, localizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Varjão, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis e Vianópolis. Conheça a nossa cooperativa. Venha ser um cooperado do Cicobi Secovicred. A IA Soluções Empresariais resolve o problema da gestão pública, com auxílio no Colare, gestão de RH, licitações, obras públicas e gestão de contratos. Padre Weber, nós estamos falando aqui agora da importância da parceria. O senador Vanderlan falou como ele promove o diálogo com os municípios, com os prefeitos, com as prefeitas. E esse é o propósito da AGM. Pela primeira vez na história, senador, todos os 246 municípios são filiados à AGM. Esse foi um desafio assumido pelo presidente José Délio, quando ele ainda era candidato. Ele ligou para cada um dos prefeitos, inclusive os não associados na época, e disse: eu só vou ser presidente se for de todos os municípios. Outra ação que ele está fazendo: ele está visitando presencialmente cada um dos municípios. Já visitou mais de 200. Já foi nos municípios de vocês? Já? Já foi. Já? Tá vendo? Foi visitar. Eu gosto de perguntar, que quase todos falam que foram Sim. visitados, viu, Vanderlan? E outra proposta dele foi justamente o podcast Papo de Prefeito, que pela primeira vez vai ter um canal que tem hoje quase 3 milhões de visualizações nas múltiplas plataformas, que está dando voz também aos 246 municípios. Tudo isso para seguir o exemplo dessa experiência que o Vanderlan já nos trouxe. Catitu fora do bando é comida de onça. Então, estão os municípios goianos todos unidos com aqueles propósitos que são comuns. Conta pra gente como que o senhor promove essa interlocução, seja com a AGM, seja com o governo do estado, seja com a União, para poder entregar resultado dentro do seu município. Eu acredito, Leandro, que a parceria é indispensável para o sucesso de uma gestão pública. Primeiro, que você não se sente sozinho, você se sente pertencente a um grupo. Isso te faz sentir forte também, porque todas as vezes, em qualquer dimensão da vida que você se sente sozinho, você se sente fraco. E estar no grupo dos prefeitos fortalece. Pertencer, ter portas abertas ao governo do estado te fortalece, ao governo federal te fortalece. Mas eu quero fazer um destaque aqui, principalmente aos parlamentares. Talvez o senador Vanderlan não saiba os números, mas o Vanderlan destinou ao município de Rubiataba 6 milhões, quase 6 milhões só em equipamentos. Ao todo, são quase 7 milhões nesses 2 mandatos, que ainda está longe de acabar o segundo. Isso é parceria. Isso é parceria. Sem essas parcerias, nós sabemos, a prefeita sabe, que a receita do município, somado aqui o repasse do governo federal e do estado, é o feijão com arroz, é a manutenção. O a mais, ele vem das parcerias. E é elas que fazem a gente fazer obra que o povo não está esperando, asfaltar setor inteiro, como aconteceu em Rubiataba, um setor inteiro, não tinha um palmo de asfalto, através de parceria e assim por diante. A parceria também ela é importante
para o governo, para o entendimento de governo. Eu, quando decidi ser prefeito, eu não conhecia da gestão pública. Inclusive, depois de um ano, eu tinha vergonha das coisas que eu falava como padre no púlpito da gestão pública. Se eu pudesse engoli-la, eu faria. E hoje eu vejo alguns fazendo Agora a sente mesma na pele, né? coisa. E eu digo, meu Deus, como conhecimento ele salva a ignorância. Eu lembro que quando eu dei uma entrevista a primeira vez, né, eu acho que eles prepararam para fazer eu desistir. Eles disseram, olha, na igreja não tem, você não tem lá uma pastoral de esporte, você não tem uma pastoral de saúde, você não tem uma pastoral de... E aí, no momento eu disse para ele, sim, mas não existe um curso de prefeitologia. Se existisse, eu teria feito. Tanto é que depois eu fiz. Boa essa. Depois eu fiz um curso de gestão pública no meu primeiro ano de mandato. E aí eu dizia para o entrevistador, meu antecessor, que eu acreditava na vitória, ele é médico, também lá no hospital dele não tem uma pastoral de esporte, não tem, né, não tem uma pastoral, não tem uma secretaria de esporte, etc, etc. Então, nós aprendemos na parceria. Se eu pudesse resumir o meu mandato como gestor público, eu diria que é gestão de pessoas. Se olhar no olho das pessoas, do secretariado, dos parlamentares, né, é gestão de pessoas. Foi assim na igreja, é assim na gestão pública, é assim na vida. E quanto mais a gente entende que é fazer essa gestão das pessoas, mais leve fica o fardo, e é um fardo grande, pesado, né? Escutava o nosso senador falando aqui, e imaginar. E por fim, senador, o senhor falava quanto é importante as emendas, e eu queria, né, corroborar, porque as emendas é muito importante. Um parlamentar que não acredita nas emendas é como se ele acreditasse e buscasse fazer uma receita de bolo a mais perfeita possível, mas não gosta do bolo, mas não faz o bolo. Ele procura cada vez mais especializar e falar dessa receita do modo técnico, mais perfeito, mas ele não faz o bolo, porque é as emendas, é o concreto. Sim. É ali, é onde as pessoas vão saborear, é onde as pessoas vão ver, né, toda a legislação tornar concreta na vida da pessoa. Então, as emendas, eu falo aqui como nome dos prefeitos, e eu sei que todos tivessem a oportunidade de falar em qualquer lugar. Né, as emendas são indispensáveis. Por quê? Porque o governo federal, como é que ele vai entender a necessidade lá de Rubiataba? O senador Vanderlan sabe, ele foi lá várias vezes, ele conhece, ele sabe, ele conversa. Qual foi a vez que eu tive a oportunidade de conversar com o presidente da República, com o governador do estado? A gente tem mais oportunidade, mas ele está preocupado nos 246 municípios. Os parlamentares, não. Eles sabem. Né? A gente vai no gabinete, a gente apresenta. O parlamentar que é municipalismo sabe. Que é municipalista sabe. Isso. E essa o que não faz só a receita. Ô, Roberta, primeiro mandato, desde o início de mãos dadas com a AGM e a AGM trabalhando para abrir portas. Como que está o diálogo com o governo do Estado, por exemplo? O governo do Estado, Vanderlan, fez uma coisa que precisa se consolidar na esfera estadual, que não seja apenas uma política de governo, mas que seja de Estado. Porque é o seguinte, um dos grandes desafios que você enfrentou lá no início era licitar alguma coisa, né? Para comprar o cafezinho, você tem que fazer uma licitação que às vezes dá um monte de dor de cabeça. O governo licita obras e entrega pronta para o município. O município diz onde quer. Sim. Tantos quilômetros de asfalto, onde que quer ponte, patrulha mecanizada, a casa a custo zero, tudo isso já vem licitado para facilitar a vida do gestor. Como que está essa interlocução, prefeito? O governo do estado, ele é um parceiro desde o início da nossa gestão, ainda com o ex-governador Ronaldo Caiado, e tem feito muito pelo meu município. Inclusive, hoje, senador, está sendo feito lá, realizado, né, o recapeamento, com a ajuda e o apoio também do nosso deputado estadual Isiquinã. Estamos aí com 1,5 milhão de recapeamento e hoje está finalizando um setor
que há muitos anos esquecido, um setor mais afastado, mais humilde da cidade, porque geralmente quando chega recapeamento, nós prefeitos queremos fazer no centro. Fizemos uma rua mais no centro, levamos para esse setor graças ao trabalho do governo do estado. Ano passado, final do ano, recebemos também a patrulha mecanizada. Leopoldo de Bulhões aí tem mais de 470 quilômetros quadrados de extensão de área, né? E apesar de ser um município pequeno, eu sempre digo que Leopoldo é uma mãe viúva cuidando de 6 filhos sozinha. Porque, né, uma viúva e abandonada. Antes de ser viúva já foi abandonada. Por conta dos nossos povoados. Então, se a gente não tiver parcerias, não tiver um senador como Vanderlan Cardoso, o senador que abriu as portas, recebeu eu no início da minha gestão, e na primeira visita com o senador já tinha acabado de regularizar, peguei certidão, cálculo nosso todo negativo, e consegui essa reunião, fomos à noite, Vanderlan nos recebeu, sou muito grata, e de início já mandou uma pá carregadeira. Então, foi a primeira conquista do meu município. E o governador, né, agora Daniel Vilela, trabalhando, ajudando bastante também através do governo social. E Leopoldo, sem parceria, sem nossos deputados, deputado federal Célio, deputado estadual Issi, entre outros também que ajudam o nosso município, o senador, sem o Daniel, nós não estaríamos realizando 10% do que foi entregue. Um município endividado, igual nós pegamos, fundo de previdência com R$50 mil em caixa, um fundo de previdência. E hoje a gente conta lá com mais de 3 milhões em 1 ano e meio. Então, pagando os nossos aposentados, pensionistas, todo dia 25. E escutando a história, até me fortalece a trabalhar, porque o Vanderlan, ele descreveu o que hoje eu vivo. Já pensei várias vezes em desistir, já chamei vice-prefeito, presidente da Câmara, falei, não estou dando conta, eu também vim, né, sou da área empresarial, empresa pequena, mas tem meu comércio, gente, eu arrumei problema. Mas o que ele falou resumiu, senador, o que hoje eu passo e me fortaleceu mais ainda a continuar, a trabalhar. Então, só agradecer também o apoio que a GM tem dado, né, para o nosso município. O presidente Zé Délio tem feito um excelente trabalho, nos representa, né, o nosso prefeito, os nossos municípios com maestria. E se não fosse essas parcerias, eu acho que muitos prefeitos em primeiro mandato, quando assume, pegam uma prefeitura, uma cidade, que você pensa que foi feita, né, por muitos anos, só a maquiagem, igual o senador falou, você entra nas escolas, você sente vergonha. Eu tinha vergonha das escolas e não conseguimos arrumar todas. Nós temos escolas rurais que precisam, né, dos povoados, que precisam de manutenção. Mas hoje temos aí uma escola Vespasiano, que o senador, não sei se chegou a visitar conosco, mas dava vergonha da escola e hoje a gente vê ela sendo reconstruída. Por quê? Porque nós temos parceiros, né, através das emendas parlamentares que chegam no município, que acreditam na nossa gestão. Temos um grupo de vereadores, que eu não posso esquecer também, os 9 vereadores de Leopoldo de Bulhões também, que estão atrás de parcerias, estão trabalhando, e isso a gente está começando a colher os frutos em pouco tempo. Hoje, em pouco tempo, com parcerias, Leandro, o município de Leopoldo recebeu 26 equipamentos, entre carros, ambulância que o senador mandou caminhão, pá carregadeira. Então, só nossa eterna gratidão, participou. E ele não é o senador Vanderlan. Eu sou fã dele mesmo, número 1 do trabalho dele, porque ele só não manda, ele vai lá, já esteve nesse 1 ano e meio várias vezes no meu município, e toda vez que ele vai para entregar algo, ele já promete, mas entrega logo em seguida. Muito obrigada, senador. E Obrigado, sem parceria, nós, prefeitos, né, não conseguiria nada. Também queria agradecer, Vanderlan, agora a gente caminhando para o final, agradecer a sua participação, dá vontade da gente ficar aqui muito Sim. tempo ainda contando essas histórias inspiradoras. Escutando. Porque esse podcast ele é acompanhado pelos 246 prefeitas e prefeitos. E aqui a gente troca essas informações para poder cada um pescar a solução para o seu problema. E não tenha dúvida, aquele que está no primeiro mandato e que enfrentou um primeiro ano difícil, agora está na metade do segundo ano, e os problemas continuam ainda muito grandes, porque essa é a realidade dos municípios, quando eles ouvem essas histórias de vocês, que a superação vai acontecer com muito trabalho, com parcerias, ele tem um gás novo para poder continuar trabalhando. O senhor que é parceiro não só de Leopoldo de Bulhões, não só de Rubataba, mas de todo o estado de Goiás, dos municípios, e parceiro da AGM também. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. Foi muito bom, né, desse papo aqui.
papo com os prefeitos. E nós estamos diante aqui de um prefeito e uma prefeita que está fazendo a diferença, né? Com esse entusiasmo, eu vi algumas vezes quando as pessoas chegavam para mim, quando o padre Weber candidatou, primeiro mandato lá, dizendo, mas ele é um padre, né? Eu falei, mas peraí, um padre não pode candidatar? Temos mais de um prefeito padre. E como eu vejo aí, alguns que falam, mas ele é pastor, né? Tem que cuidar da igreja, né? E esses paradigmas estão sendo quebrados, né? Então, nós temos o padre Weber que está dando um show ali em Rubiatá, né? Com esse jeito dele, amigo, com todo mundo, recebe todo mundo muito bem. Prefeito Eurípides aqui em Bela Vista, né? Que é pastor. Prefeita Roberta, as mulheres estão conseguindo conquistar seus espaços pela competência e elas têm o diferencial também, né? As mulheres, né? Um pouco diferente da gente, viu, Padre? Porque elas chegam, antes de pedir o que elas estão precisando, você sabe que elas contam uma história, né? É a estratégia que elas usam com a gente, tá? E está fazendo a diferença, né? Quando chega que pede, eles nunca chegam para a gente pedindo algo pessoal, né? Sempre é em prol da população. Então, isso é o diferencial. E essa safra de prefeitos agora, talvez seja por isso que o presidente Zé Délio, com esse jeito dele, agregador, tem conseguido os 246 municípios filiados aqui na GM. Está vendo o fruto do trabalho, né? Está dando resultado, está vendo que estão sendo prestigiados, né, pela GM. Então, só agradecer, Padre Weber, Roberta, pelas palavras de vocês e a você, nosso presidente Zé Délio. Um grande abraço a todos os prefeitos do nosso estadão de Goiás. Muito obrigado, Padre Weber, pela sua participação. Foi muito inspiradora. Eu que agradeço, feliz de poder acompanhar o senador Vanderlan Cardoso. Agradecer também pela parceria, como foi relatado aqui, parceria também do governo do estado, que, assim como o senador é municipalista, o nosso governador, Daniel Vilela, e isso faz a diferença. E também parabenizar as prefeitas. Obrigada. Como prefeito, você que tem uma prefeita na sua cidade, cuida bem. Porque nós, como prefeito, nós sabemos quanto uma prefeita faz bem a uma cidade, como é importante, nós precisamos ter mais prefeitas no estado de Goiás. E agradecer a parceria também da AGM, que tem sido parceira nossa na pessoa do presidente José Délio. E obrigado, Leandro Coutinho, por participar com você aqui no Papo de Prefeito. Eu que agradeço. Prefeita Roberta, muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, foi muito prazeroso participar aqui hoje, né, ao lado do nosso senador. Muito obrigada pelo convite, senador, de ter, né, convidado eu e o padre, que o prefeito que tanto tem trabalhado, Rubiataba, tá aqui com vocês. E conte sempre conosco. Nossa eterna gratidão ao senador Vanderlan Cardoso, ao nosso governador Daniel Vilela, aos nossos deputados. E um dia após o outro, né, estamos trabalhando para conseguir melhorias e seguir a inspiração desse prefeito, do ex-prefeito Vanderlan, que mudou, senador Canedo, e nós temos a mesma missão de mudar também o nosso município. Muito obrigada. Bem lembrado, é muito bom recordar que o Vanderlan tem sempre orgulho de falar que é ex-prefeito. Isso para a gente, enquanto municipalistas, muito nos honra também. E eu quero agradecer também a você. É graças à sua participação, é graças à sua contribuição que nós alcançamos esses quase 3 milhões de visualizações e que nós estamos aqui debatendo a sua rua, as demandas do seu município, porque é no município que a vida acontece. Continue seguindo a gente no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Spotify e no YouTube. Muito obrigado. Esse é o Papo de Prefeito, podcast oficial da AGM.